Reinaldo, abre um sorriso, canta aqui. Eu mereço ser feliz, eu mereço ser feliz. Bate no peito, grita bem alto, abre um sorriso, canta e diz. Eu mereço ser feliz, eu mereço ser feliz. Salve, salve, professores brilhantes! Estamos aqui em mais uma jornada. Eu, professor Volney Paulo Guaranha, a convite do Museu Felícia Lerner e do Auditório Cláudio Santoro, estou aqui para poder passar com vocês um pouquinho da minha experiência lúdica, das minhas vivências através dos jogos dentro da sala de aula, onde que a gente possa encantar os nossos alunos, seja eles pequenininhos, seja eles maiorzinhos, ou seja eles até da terceira idade, os gigantes da terceira, os experientes da terceira idade. E hoje o nosso bate-papo vai ser um pouquinho sobre como encantar esses nossos alunos através de jogos, de brincadeiras simples, mas que tenham um impacto muito produtivo e educativo na formação dos nossos alunos. Seja eles na aula presencial e principalmente agora que nós descobrimos um novo nicho de mercado, as aulas virtuais, a educação online, os jogos online, a gamificação através dos jogos e games para dentro da sala de aula, tá certo, gente? Então vamos aprender alguns jogos, algumas dinâmicas que a gente possa estar fazendo com os nossos discentes, tá certo? Então a primeira atividade que a gente vai estar elaborando para vocês é a contação de histórias utilizando as letras do alfabeto, tá? É uma atividade que não precisa de recursos materiais praticamente nenhum, zero, apenas a criatividade. Então, dentro do grupo que a gente tem, a gente precisa só unicamente começar a nossa história iniciando as letras do alfabeto. Então, por exemplo, estamos num grupo de 10 pessoas, e aí a gente vai anotando, vai colocando cada aluno seja um número, ou você aleatoriamente você chama um nome de um aluno, e aí a ideia é, o primeiro aluno tem que começar a história com a letra A. Então, por exemplo, amanhã vai ser um grande dia na minha vida. Terminou a história dele, já vai para o outro aluno, só que dentro da história desse primeiro aluno contou, ele entra com a letra B. Bacana, será realmente incrível o que vai acontecer com você. Chama outro aluno, tem que começar com a letra C. Caracas, vai ser inacreditável o que vai rolar amanhã na casa do fulano de tal. E por aí vai. Então a contação de histórias, ela envolve todas as letras do alfabeto. E o que é bacana a gente de repente pegar de surpresa o nosso aluno. Fulano de tal, fala agora, é sua vez. E ele vai ter que imaginar qual é a letra que ele vai ter que falar. Então a contação de histórias usando a letra do alfabeto. Pratiquem, procurem fazer essa atividade que vale a pena. A outra história é a gente falar um pouquinho sobre coordenação. Já pensou em encantar os seus alunos numa aula inicial, já quebrando os rótulos, sem ir para o quadro, sem dar alguma informação, e brincar com eles, interagir com eles? Vocês estão vendo aqui o número 2? Na verdade, aqui não é o número 2, é um coelhinho que ele está passeando na floresta. E de repente entrou um caçador. E o caçador foi lá para atirar. O coelhinho percebeu, fugiu e o caçador estava lá. De repente, inverteu seus papéis. O caçador, ele virou o coelhinho e o coelhinho virou o caçador. E foi buscando, foi indo para um lado. Opa, trocou de lado. E aí a gente vai trabalhando a coordenação. Trocou novamente. Opa, vai trocando. E aí a gente vai fazendo a atividade. Semelhante daquela brincadeira que a gente fazia aqui, ó, de bater a mão na cabeça e rolar, e fazer uma bolinha na barriga, ou ao contrário, na cabeça a gente roda e aqui bate. Surpreenda os seus alunos com uma atividade diferenciada dessa. Por que vocês acham que eu comecei com música a nossa apresentação? Porque tem tudo a ver. Já pensou você iniciar uma aula virtual ou uma aula presencial colocando uma música que empolgue, que anime, que seja do repertório dos nossos alunos? Eles vão ficar encantados, eles vão ficar seduzidos pela aquela maneira diferente de você, estratégia diferente de você adotar a aula e iniciar, né?
quando a gente trabalha com música, a gente libera uma substância chamada dopamina, que é semelhante à adrenalina e endorfina. A dopamina, ela tem a função, é um neurotransmissor do nosso cérebro, que ela tem a função de dar a sensação de bom humor, de alegria, de prazer, de você estar feliz. Então pratiquem realmente a música. E uma música que seja do repertório do pessoal, até mesmo façam um convite dos alunos. Que música vocês querem? Montem uma playlist, né? Façam eles interagirem. E de repente a gente coloca a música que eles gostem. E eles vão se sentir muito mais acolhidos e muito mais receptivos dentro da aula. Com certeza você fará a diferença criando essas estratégias novas, inovadoras e que surpreendam nossos clientes, que são nossos alunos. A próxima atividade que a gente vai fazer, ela é de saco surpresa. Aqui eu tenho uma sacola e dentro desta sacola existem vários objetos. Objetos aleatórios que você pode colocar algum objeto temático. Se de repente você for trabalhar com as crianças pequenininhas, peguem aqueles animais pequenininhos que tem de bichinhos e coloca. Trabalha com cores, trabalha com letras e vai sorteando. Então o nosso saco surpresa, a gente trabalha memória, a gente trabalha raciocínio, a gente trabalha uma série de percepção visual, uma série de outros objetivos que vocês vão entender como é que é. Então eu tenho aqui, eles não sabem o que tem aqui e vou levantando os objetos que eu tenho aqui. Então aqui eu tenho um kit de costura, eu tenho um cadeado verde, eu tenho aqui no meu saco de surpresa um óculos escuro, que vocês podem até estar brincando também, ó. Olá, tudo bem? Estava na praia. Conta uma história e fala de onde você pegou esse óculos escuro. Eu tenho uma calculadora, tenho uma trena. Ó, vão vendo quantos objetos que a gente tem aqui. Eu tenho uma capa de chuva, porque de repente pode chover, tá um dia, um sol ensolarado muito grande, de repente pode estar andando, voltando para casa e a chuva vir e eu vou me prevenir. Eu tenho um apito, que olha só que bacana esse apito, pessoal. Olha, ele tem um som. Que som é esse? Você já pode brincar com o imaginário da criança, que eles vão falar quais vários animais que emitem esse som. Nós temos também uma tesoura. Tá acabando. Temos um boné. Tcharam! Yeah, yeah! Glu, glu, yeah, yeah! E temos mais nada, não temos mais nada na nossa sacola. E aí, qual é a estratégia de fazer? Nós podemos pedir, número 1, para eles colocarem quais foram os objetos, escreverem no papel quais foram os objetos que foram mostrados para vocês. Mas também, essa é a principal estratégia que eles acham que vai. Mas eu vou chegar para vocês e vou falar assim: qual foi o menor objeto mostrado para vocês? E aí eles vão ter que descobrir. Daqueles que eu, antes de falar, de pedir para eles pegarem e elencar quais foram os objetos que eu mostrei, eles vão ter que descobrir qual era o menor. E aí eu posso também trabalhar com outras opções. Qual é o objeto que emite som? Qual é o objeto de determinada cor que eu mostrei que era verde, por exemplo? Qual é o objeto que a gente usa para recortar, para fazer contas? Que geralmente quando um botão cai, o que a gente precisa usar? Que proteja do sol. Então são várias opções de trabalhar com a ideia que a gente tem, e é uma atividade simples, gente. É só nós olharmos nosso entorno 360 graus e olharmos quais são as opções. Às vezes eu não tenho atividade, eu quero surpreender os meus alunos. Pego uma sacolinha plástica mesmo, pego uma caixa e vou colocando os objetos. E aí eu tento descobrir e vou fazendo perguntas de acordo com aqueles objetos que eu mostrei. E numa outra etapa, seguindo essa ideia dos objetos, a gente pode até pedir para os alunos fazerem uma paródia sobre os objetos que foram mostrados. Criar um texto. Então, por exemplo, olha, fulano de tal, começa a sua história e eu vou mostrar um objeto e você tem que falar uma história de acordo com esse objeto que eu mostrei. Então vamos lá.
Conta a sua história. Ah, eu precisei um dia de uma tesoura para cortar um trabalho que o professor de história estava pedindo. Mas de repente, opa, já mudei o objeto. Ele precisava medir o tamanho da cartolina que estava sendo usada. Eu peguei uma trena. Então vocês vão mostrando os objetos da criança. O brincante, o educando, vai contextualizando, criando a sua própria história. Você pode fazer a paródia, como eu disse, uma música. Você pode dramatizar, fazer uma peça de teatro de acordo com os objetos que são mostrados. Também é uma outra opção, é uma variação dessa brincadeira, desse jogo que se chama saco surpresa. Esses objetos, gente, nós temos em casa, nós temos na bolsa, nós temos no armário da escola. É super simples e a gente pode estar fazendo, pode ser temático, pode ser coisas de cozinha, pode ser coisas de animais, a gente pode ser uma atividade interdisciplinar, a gente pode pegar outros objetos, figuras, imagens que podem ser colocadas no saco surpresa, tá certo? Uma outra atividade que é bacana, que a gente envolve a musicalidade, que é, qual é a música? É um quiz, só que de uma maneira virtual, musical. Você seleciona as músicas que vocês querem trabalhar. Eu vou dar um exemplo. A gente pode pegar fenômenos da natureza. Trovão, barulho de água, chuva, cachoeira, fogo, ventos. E aí a gente tenta descobrir, a gente coloca essa playlist e as pessoas que estão brincando, elas precisam descobrir qual é aquela música. A gente monta um gabaritinho, monta uma sequência de número 1, 2, 3, 4, 5 e vai colocando aquela playlist de músicas sonoras. Como animais também podem ser feitos, como ritmos musicais, e aí vai a criação e a variação de vocês, certo? Uma outra atividade que é muito bacana e não precisa de ter tanta elaboração é aquele jogo que não precisa ser industrial, o perfil, né? O jogo do perfil é um jogo de perguntas e respostas, em que você tem, de repente, um objeto, uma coisa, um lugar, um animal, uma pessoa, e vocês precisam descobrir. Então, por exemplo, aqui eu tenho lá o cartãozinho, não vou dar o segredo, não vou dar a resposta, quero ver se vocês descubram o que é assistindo o vídeo, e que ela é assim, por exemplo, sou um lugar, sou um imóvel, já apareci em muitos filmes de fantasia, já protegi a vida de muitas pessoas, meu exterior costuma ser de pedra, posso estar em ruínas, na praia posso ser de areia, posso abrigar museus. Então tem várias opções que a gente tem aqui que pode falar o que é. Só que a ideia do professor, às vezes, não é nem ter o jogo de perfil, esse jogo industrializado. É vocês criarem as suas próprias perguntas. A estratégia que a gente pode fazer é o seguinte, olha, para a semana que vem, vamos brincar de perfil. Próxima aula, cada um pega um objeto, pega uma coisa e coloca 5, 10 opções, palpites que a gente possa estar falando sobre esse objeto. E aí nós vamos trabalhar o universo da curiosidade, da fantasia, da imaginação, da aventura, do mistério com o nosso aluno. E vai fazer com que o nosso aluno produza. Se de repente eu estiver trabalhando algum tema dentro da minha aula, eu vou pedir para eles falarem sobre personalidades históricas. Vamos lá, cada um pega uma idade, da Idade Média, do Renascimento, contemporâneo, e por aí vai. Então, meus queridos professores encantadores de saberes, estas são algumas opções que a gente possa estar fazendo dentro desse universo fantástico que é a educação, tá certo? Se gostou das ideias, me siga nas minhas redes sociais. Eu sou o professor Volney Paulo Guaranha, meu Instagram é @volney.paulo, Facebook volneypaulo.guaranha e no YouTube também tem bastante coisa legal, é Volney aqui e acolá. Busque essas informações, me procurem, vamos compartilhar ideias, vamos compartilhar saberes. Um grande abraço virtual para vocês e que vocês tenham um dia maravilhoso. Que a arte de vocês, além de cantar, ela tem que ser sempre reconhecida. Meritocracia para vocês, professores. Eu bato palmas. Até a próxima.